Olá, bem-vindo. Que bom que você chegou para esse nosso bate-papo. Eu sou Vivi Costa e hoje vamos conversar sobre burnout, uma síndrome do esgotamento profissional. Muito já se fala sobre isso, pouco se sabe, até porque foi recentemente, em 2022, que a Organização Mundial da Saúde considerou o burnout como uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. Vamos entender melhor? Se você pode estar passando por esse processo. Minha convidada de hoje é a psicóloga e também orientadora, gestora de líderes, mentora de líderes, né? O nome mais exato, Dirza Reis. Que bom te receber aqui. Vivi, sempre um prazer, uma alegria estar aqui com você para falar sobre esse tema tão importante, tão importante. Vamos entender primeiro o que é o burnout? O burnout, dito de uma maneira bem simples e direta, ela é uma síndrome do esgotamento físico, psíquico, emocional, relacionado à sobrecarga contínua de estresse, em geral relacionada ao trabalho. Quando a gente fala em geral, pode também estar relacionada a uma outra questão ou não, necessariamente ao trabalho? Quando ela foi mapeada e nomeada, em 74, a gente começou a ver que era vinculada ao trabalho mesmo, né? Freudenberg, que foi a pessoa que nomeou isso pela primeira vez, ele avaliou pela sua própria experiência. Ele estava vivendo, ele era psicanalista em Nova York, vivenciando aquelas jornadas de trabalho enlouquecidas que a gente até vê em filme, né? Exatamente. Como sendo naturalizadas, e 18 horas por dia, sem parar, por causa do vínculo, e às vezes colocado voluntariamente, ninguém estava obrigando ele a fazer isso, mas ele estava tão estimulado por tudo que ele estava vivendo que ele mesmo permanecia nessa condição. E ele começou a perceber determinados sintomas, que ele falou, meu Deus, eu estou entrando em burnout. Burnout, porque o que é o burnout? Se a gente for para a tradução da palavra, né, é quando você queima todo o pavio, acabou. Esgotei mesmo, tipo, não tem mais o que queimar. Queimou tudo, acabou a minha energia vital, acabou minha... como se desse de repente um branco, assim. E eu não sei mais o que é isso, né? E por que relacionado ao trabalho? Porque, em geral, o motor que estava associado a isso era o motor ocupacional. À medida que o tempo vai passando e a gente vai compreendendo melhor essa síndrome, hoje a gente já vê que ela se expande um pouco mais. Por quê? Porque a gente se relaciona a partir da experiência de obrigação com várias outras coisas na nossa vida e com várias outras dimensões que não necessariamente estão relacionadas ao trabalho que nos paga, né? Então, às vezes você tem uma relação assim com o trabalho doméstico, com a relação com os seus filhos. Então, também tem a ver com a maneira como você simboliza e que você experimenta isso. Agora, o que é importante a gente considerar quando a gente está falando do burnout? O burnout ele tem 3 dimensões que são super importantes a gente considerar, né? A primeira dimensão é essa dimensão do esgotamento físico, psíquico e emocional. É um cansaço que não para, sabe, Vivi? É uma sensação de estresse contínuo e que você não entende muito bem o porquê. E que não é assim, eu tô exausta, eu vou dormir um pouco e amanhã eu tô melhor. Não, você dorme e no outro dia você acorda e parece que você não dormiu. Entendi. Sabe? E isso vai se repetindo. Então, essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão que a gente observa quando a gente está falando do burnout é uma dimensão que a gente chama de cinismo ou de alheiamento, um certo negativismo. Eu paro de me relacionar com aquilo, me dá uma sensação, um distanciamento, um negativismo em relação ao trabalho, uma irritabilidade em relação às outras coisas, uma falta de concentração. Eu já não consigo mais me relacionar com aquilo. Não é mais tão participativo no trabalho? Se isola um pouco mais? Exatamente. Às vezes como é que você vai observar isso no trabalho? Às vezes a pessoa fala, gente, eu era tão envolvida com essas pessoas e hoje eu chego no trabalho e parece que é um objeto. Eu não me relaciono mais afetivamente. Tem um distanciamento afetivo da experiência mesmo, sabe? Como se você estivesse meio que numa bolha. Sim. A sensação um pouco é essa, às vezes, de que você está numa bolha. E o terceiro aspecto é a baixa e a falta, a sensação de realização no trabalho. Então a pessoa começa a construir sensações e narrativas dentro de si de insuficiência, de menos-valia, de que aquilo não faz sentido, de que não está se fazendo uma boa entrega, a produtividade de fato baixa, né? Porque na minha falta de concentração, na minha dispersão, porque a gente também fica muito disperso,
Você para de fazer as entregas. Então, sabe aquela sensação de que você começa a fazer uma coisa e de repente você se para e pensa, o que eu ia fazer mesmo? Eu nem sei mais o que eu ia fazer. Eu peguei o WhatsApp aqui para responder uma coisa. Quem que eu ia responder? Uma situação que você se sente meio perdido. Exatamente. Odissa, e não tem a ver com não gostar do que você está fazendo, do seu trabalho. Muito pelo contrário. Muitas vezes é pela hiperidentificação. Às vezes você adora o seu trabalho. Normalmente, inclusive, quem entra em burnout é alguém que está muito envolvido no trabalho, que gosta muito do que está fazendo. Porque é nessa hora que a gente perde a linha, que é mais difícil colocar um limite, porque você está tão envolvido, você vê tanto sentido naquilo, você se estimula. Então, às vezes, o amor pelo trabalho faz com que a gente vá aquela hora extra, a gente extrapola esse aspecto. Então aqui a gente precisa cuidar, sabe? Porque a gente vem de uma geração que falava assim, eu gosto tanto do que eu faço que eu não trabalho. Opa, trabalha assim. Eu nem considero o que eu estou fazendo trabalho, de tanto que eu me vejo realizada. Opa, trabalha assim. Isso é trabalho. Você pode amar o que você está fazendo, mas isso é trabalho. E Vivi, essa percepção é fundamental, porque a nossa vida não pode ter só essa dimensão, é isso que nos adoece. Quando a gente enrijece em uma única dimensão e vê nessa única dimensão a satisfação. Então a gente precisa ampliar o nosso repertório emocional, tornar a nossa vida fora do trabalho interessante. Sabe? Isso é fundamental para um processo de qualidade de vida, de bem-estar, inclusive para que você se volte ao trabalho com competência, com condição de gerar aquilo ali. Então, essa questão de você ter um estilo de vida que inclua outras zonas, você não pode ter só a satisfação no trabalho. Então, mas o meu trabalho é tudo. Quando eu estou fora do trabalho, eu murcho. Opa! Presta atenção, porque aí você está construindo um campo bem interessante para ter burnout. Ou até pela conectividade que a gente vive hoje. Exatamente. Muitas vezes você até está feliz também, né, com sua família, com seus amigos, Exato. Mas o tempo inteiro o trabalho ali, também está junto. Dialogando, né? Exatamente, como se o trabalho estivesse flertando com todas as partes da sua vida. Não, precisa ter hora para começar e hora para terminar. Ou também tem um outro componente que se transveste do amor, que é a autoexigência, né? Então, a pessoa que é muito autoexigente e ela valoriza muito e ela está muito em busca de validação externa para se sentir bem, muito, muito balizando a sua identidade na performance, provavelmente ela também tem uma grande chance de enveredar por esse caminho do burnout. E uma opção pode ser também, a pessoa às vezes ela precisa trabalhar ali no fim de semana também, mas colocar um horário para isso, estabelecer limites, deixar isso claro, né? Negociar isso com a família ou com os outros compromissos que ela mesma já tenha, estabelecer uma hora para começar e uma hora para terminar e honrar isso, sabe? Então assim, eu preciso trabalhar durante o final de semana. Às vezes eu nem sento para fazer, mas ficar com isso, meu Deus, eu preciso fazer, com essa carga emocional, às vezes isso exaure mais e funciona mais como uma sobrecarga do que eu parar logo e falar assim, gente, eu preciso trabalhar. Que hora que vai ser isso? Então vai ser sábado de manhã e eu já aviso para as pessoas, gente, sábado de manhã não contem comigo, eu vou estar dedicada a isso, mas meio-dia eu termino e aí nós vamos em frente com qualquer outra coisa. Pronto, eu estabeleci uma borda, né? Isso é um limite. Esse limite acalma. Te acalma e te organiza e acalma as pessoas que estão te demandando também, querendo sua convivência, né? Exato. Né? Agora, como que a gente consegue diferenciar o burnout de uma estafa, um estresse no trabalho? A gente fala muito, as pessoas falam que hoje em dia, depois da Covid principalmente, você fica meio perdido assim, né? Parece que a memória falha um pouco. Como que a gente consegue realmente identificar que passou já desse processo e já é um burnout? São dois aspectos para a gente considerar: persistência e intensidade. Tá? Esses dois aspectos são fundamentais, porque é exatamente isso. É como se fosse uma crescente. Começa como um cansaço. A gente não estala o dedo e tem burnout. Não é assim. É um processo, por isso que o nome da síndrome é uma sobrecarga contínua de estresse. Então, é aquele estresse que não é gerenciado corretamente, positivamente, quando a pessoa não tem elementos suficientes para gerenciar o estresse, quando ela não tem uma autorregulação emocional que aprende a distinguir isso e a se posicionar, quando ela não tem recursos internos para lidar com isso de uma maneira mais estruturada, ela vai acabar culminando num burnout. Então, o burnout é uma sequência.
É uma sequência de estresse. Então, hoje o trabalho teve uma sobrecarga, porque é o que eu digo muito para os meus mentorados e para os meus pacientes, sabe? Imagine, às vezes as pessoas... E a gente tem isso. Tem uma questão hoje que é assim, a gente está tão em busca do extraordinário, né? De sermos extraordinários, da perfeição, da alta performance, que você trabalhar o ordinário se torna uma coisa da qual você se envergonha. Né? Então é como se você fosse uma pessoa medíocre, porque você está fazendo o ordinário. A gente tem tanto pavor disso nesse momento na nossa sociedade, Vivi, que a gente começa a buscar essa coisa que não para nunca. Então a gente normalizou o trabalho na sobrecarga. É como se eu sempre que tivesse que dar esse algo a mais, esse algo a mais, esse algo a mais. Agora é o que eu digo muito para as pessoas que eu acompanho, tanto dentro das organizações quanto nos meus mentorados fora e os meus pacientes também. Porque muitas vezes essas pessoas me chegam por encaminhamentos psiquiátricos, porque eles vão bater primeiro lá, achando que eles estão com uma ansiedade ou com uma depressão, para depois chegarem aqui e a gente começar a traduzir melhor o que está se passando. Né? Mas o que eu digo para eles? Eu falo, cara, você pode até ser uma Ferrari. Seja uma Ferrari. Se esse é seu jeito de estar no mundo, não tem problema. Agora, veja, a Ferrari pode chegar a 320 km por hora. Mas ela não anda a todo o tempo a 320 km por hora. Essa é a questão do burnout. É como se eu estivesse a todo o tempo operando naquela minha margem de excesso. Eu já estou transbordando do meu limite, mas eu estou achando que eu posso dar um pouco mais, que eu estou fazendo corpo mole, que eu não posso fazer um corpo mole. Então, eu posso dar um pouco mais, eu posso dar um pouco mais. Então, é como se eu estivesse o tempo todo operando na região máximo, limítrofe do máximo. Então é o que eu digo, tem momentos na nossa vida, em diversos domínios da nossa vida, que exigem que a gente vá até lá, né? Então, às vezes eu sou uma Ferrari, eu vou bater no 320, mas eu não posso operar na minha normalidade dentro do 320. Eu preciso voltar e ficar andando ali a 120. Ah, mas o normal é 80. Veja, mas se você já é uma pessoa que tem um padrão diferenciado, talvez o seu normal seja 120. Até aí tudo bem. Mas 320 não dá pra gente estar andando o tempo todo, nem 280. Isso vem um pouco com essa competitividade, um receio de você perder um espaço no trabalho, por isso relacionado também à profissão? Absolutamente, né? A gente vê o nosso sistema, por isso eu acho o burnout uma coisa tão importante da gente conversar, especialmente nessa semana onde a gente está falando sobre o trabalho, né? Onde o trabalho está mais em evidência. Não é à toa que quando o burnout foi mapeado em 74 pelo Freudenberg, era um momento que a gente estava tendo esse boom do neoliberalismo. E aí a gente começa a entrar, se a gente amplia isso, eu acho muito importante a gente pensar que isso não é uma coisa que a pessoa esteja vivendo. Então, se você está vivendo essa experiência, tenha certeza que isso não é só sobre você. Por isso você precisa buscar ajuda. É uma questão sistêmica, sabe, Vivi? Por exemplo, a gente está vivendo hoje o que a gente chama de sociedade do cansaço. Onde, veja só, onde a gente começou a ver a sobrecarga na agenda como um sinônimo de produtividade de status. Então, quando a pessoa está com a agenda lotada, quando a pessoa não tem tempo para nada, quando ela está fazendo muito e tal, olha como ela é importante, olha como ela tem status. E isso vem muito mapeado pela competição que você está trazendo. Então, a competição é um dos gatilhos que impulsionam a gente para essa sensação de sobrecarga. O medo de perder o emprego, que é o que você está trazendo. Então, eu olho para o meu colega aqui do lado, olho para o meu... Pô, mas eles estão dando conta? Eles estão fazendo? Eu tenho que dar conta também. E nem se dá o direito de repente, ter um momento para se cuidar. Como se todo momento tivesse que ser voltado para essa produtividade. Exatamente. E aí, olha só, isso é muito importante, porque até o descanso, às vezes, e às vezes até o autocuidado, vão para esse domínio da obrigação. Então, eles saem do aspecto do eu estou fazendo isso para me cuidar e vira mais um instrumento de autoexigência. Né? Então, mais uma pressão. Exatamente. Né? Por exemplo, a gente vê hoje esses gurus de alto desempenho falando assim, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que fazer toda a sua prática. Então, você percebe como a gente está realmente enlouquecendo, a gente está distorcendo cognitivamente e emocionalmente a nossa forma de viver. Então, veja, o meu dia não está cabendo no meu dia e o que eu acho razoável é eu parar de dormir e acordar ainda mais cedo para fazer mais coisas. Percebe? Não, então se acordar às 6 horas da manhã não está funcionando, então agora eu preciso acordar às 5, porque daí tudo que eu tenho que fazer por mim, eu vou terminar às 6:30 da manhã e assim eu já estou disponível para as atividades.
Não. É quase que Você enlouquecedor, percebe? né? E é tão importante a gente entender isso, porque quase todas as minhas entrevistas, vamos dizer todas, elas sempre voltam para a questão do bem-estar, de qualidade de vida, de você ter um Ai, que tempo bom. para você fazer uma atividade física, para você se alimentar bem, para você fazer uma meditação. Só que junto com isso tem toda essa cobrança também Que você profissional. sente que você tem que dar conta, E né? você fica, né, sai daqui pensando, puxa vida, como colocar tudo isso dentro da nossa agenda, né? Exatamente. E quais são esses sinais que a gente pode ter atenção, já que são, assim, aquele alerta para que você não chegue nesse processo? Olha, o primeiro sinal de todos é o cansaço. Observe a sua narrativa. Eu digo isso muito para os meus mentorados, sabe? Para os líderes que eu acompanho. Tenha sensibilidade. Aliás, essa questão da sensibilidade, eu falo que são 3 coisas que a gente precisa estar tendo. Primeiro, você precisa ter sensibilidade para se observar. Eu falo, é um olho no que está acontecendo aqui do lado de fora e um olho percebendo o que está dentro de você. Na minha mentoria, eu falo sempre desses 3 pilares, sabe? Da sensibilidade, da estratégia e da força. Por que a força? Porque você vai precisar de força e coragem para enfrentar essas questões e mudar o seu posicionamento. Então vamos lá, vamos começar com a sensibilidade. O que eu preciso? Eu preciso perceber. Então eu preciso estar atenta a mim. Se eu começo a perceber que eu estou acordando cansada todo dia, veja, eu estou acordando e eu já estou acordando cansada, opa, tem algo errado que eu preciso começar a ver. Ok, Tirza, mas foi só hoje, porque ontem foi uma demanda muito grande, então hoje eu acordei assim, ok. Mas se eu começo a perceber que eu tô acordando cansada, isso aparece na nossa fala, então a gente precisa aprender a se escutar, né? Porque às vezes a gente tá no boteco batendo um papo com os nossos amigos, e a gente fala, nossa, gente, eu tô tão cansada, eu tô exausta. Opa, então aqui já tem o primeiro grande ponto para a gente observar, o cansaço. Um outro aspecto que é muito derivado desse momento inicial é a irritabilidade. Você começa a dar passa fora nas pessoas, a ser grosseira, sem perceber. Por que eu tô tão impaciente? Por que eu tô tão irritada? Por que isso que nunca me incomodou, de repente passa a se tornar uma coisa que eu não consigo suportar? Segundo aspecto. Terceiro, baixa bateria social. Seus amigos te chamam para sair, para você tomar um vinho, e você fala, ai, não vou dar conta de ficar conversar tanto tempo hoje, tô exausta, sabe? Então você começa a perder prazer até para outros contextos para fora do trabalho. Contextos que antes você veria como, ai, que delícia, vamos, vai ser divertido, nós estamos... Uma empolgação. Começa a falar, ai, meu Deus, isso vai me exaurir ainda mais. E aí, olha o que a gente quer. A gente quer ir para o entorpecimento. Aí vem a segunda fase de coisas que a gente precisa observar. Por exemplo, eu começo a querer ficar o tempo todo só maratonando séries. Eu quero ficar só na frente da TV. Eu quero só algo que vai me tirar dessa sensação que eu estou vivendo, tá? Que vai me fazer apagar. Começo a querer beber mais, o uso excessivo de álcool, começo a querer comprar mais coisas. Começa a querer comer mais, especialmente carboidratos e doces. Então, quando você começa a perceber que o seu padrão, de alguma maneira, está mudando, esse um alerta. É um alerta. Esse é o inicial. Opa, talvez você esteja entrando na síndrome. Tá? Então, esses são aspectos para a gente observar. Uma outra coisa para a gente observar, a baixa concentração. Eu começo a ficar dispersa. Por exemplo, antes eu lia com tranquilidade um texto rápido e conseguia já traduzi-lo. De repente eu estou aqui lendo e eu falo, gente, não sei o que eu li. Preciso voltar 20 vezes na mesma página. Um livro, ou um texto de trabalho que eu estou lendo, ou um relatório que eu estou corrigindo. O que eu estou vendo aqui mesmo? O que eu estou fazendo? Porque a gente vai embora. Né? Então, esses são aspectos iniciais para a gente observar. Agora, tem tido também uma relação com essa nossa nova fase de redes sociais, de aplicativos de mensagem, que você parece que está o tempo inteiro trabalhando. Sim. Assim, você não se desconecta, né? Não tem um momento ali só seu. Exatamente. Isso também faz parte? Pode Isso aumentar? É um super vetor. Isso é um super vetor do burnout, é isso que você está falando. A gente chama isso na clínica de hiperconectividade. Essa hiperconectividade, somada a essa questão da comparação que você trouxe, que a gente nomeia isso de uma outra forma, a gente chama isso de locus de controle externo. É aquela pessoa que está o tempo todo alerta para como ela está sendo vista. Então, veja, a hiperconectividade com as redes sociais
que aumenta essa sensação da comparação. Eu estou o tempo todo vendo alguém e vendo alguém performando mais, ou pelo menos dizendo que está performando mais. Que é o que a gente mais vê hoje em dia, nas redes sociais. A comparação aumenta ainda mais. A comparação aumenta mais. E a sua sensação de ineficiência, de insuficiência, de sobrecarga também aumenta. Né? Porque se eu olho o outro e eu tenho a impressão de que ela está performando muito mais do que eu, de que ela está dando conta, então a culpa deve ser minha. Porque eu é que não estou sendo capaz, eu é que não estou dando conta. Então, o que eu preciso fazer para parecer dar conta, para mostrar que eu consigo, mesmo que isso esteja me matando por dentro. E a hiperconectividade faz muito isso também. Porque é isso, né? Então, assim, a gente começou... E isso, gente, nós precisamos transformar. Por exemplo, a gente começou a achar razoável que se alguém te manda uma mensagem do trabalho, você imediatamente responda. E olha como isso é perverso. O imediatismo, né, que tem que acontecer. E olha como isso é perverso. A gente chega para os nossos filhos, veja, é sábado, 14h. Eu recebo uma mensagem do trabalho, eu estou almoçando com a minha família. E aí, de repente, eu viro para os meus filhos e digo assim, olha, filho, pera, rapidão. Ele me solicitando algo. Filho, espera um pouquinho, porque a mamãe tem que resolver uma coisa muito importante, porque é do trabalho. O que eu estou comunicando? Percebe? Então, se é trabalho, não pode ter pausa. Se é trabalho, não pode ter limite. Então, o meu chefe me manda uma mensagem 10h da noite e eu preciso respondê-la agora. Te contar E eu fico imaginando como a gente está passando essa educação para os nossos filhos no futuro, né? Sabe, é um cuidado. A gente precisa parar com isso agora, porque a gente já está adoecendo, né? Ano passado foi mapeado no Brasil, 30% de pessoas experimentam o burnout. E olha que a gente ainda não tem nem letramento para isso. Né? Muitas pessoas estão vivenciando a experiência, estão vivendo a síndrome e não estão tendo capacidade de nomeá-la. Estão achando que estão fazendo corpo mole, ou estão achando que estão com uma depressão, com uma ansiedade, e a gente não aprendeu a nomear. Imagine quando a gente souber nomear. Sem culpa ajuda nesse processo. Fundamentalmente. Agora, como fazer, né? Trabalhar esse não sem culpa e com responsabilidade, né? Eu digo muito para os meus mentorados, eu falo assim, ó, não entre no caos alheio. Então, às vezes, o que a gente precisa para dar esse não estruturado é compreender, é se dar um tempo de respiro para que a gente possa olhar a situação. Por isso eu digo, não entre no caos alheio. Porque às vezes a pessoa traz o caos dela, traz a pressão que ela está vivendo e ela entrega isso para você, e você, por estar se comparando, querendo já na sensação de insuficiência, com a pressão, com o medo da repercussão que você vai ter no trabalho, preocupada com a sua imagem, preocupada com a sua entrega, você assume isso, você diz, então eu vou resolver, eu vou fazer. Então aqui é a hora do pausa. Para tudo e avalia. Para tudo e avalia. Isso é necessário mesmo. Isso é fundamental ser feito agora. Isso é fundamental ser feito por você ou é algo que você pode delegar? Então, a nossa noção de prioridade, para que a gente possa dizer o não, precisa passar por essas 3 perguntas. Isso é fundamental? Isso é urgente? Precisa ser feito agora? Isso precisa ser feito por mim? Se você quer construir burnout dentro da sua equipe, você constrói esse tipo de relação com o tempo e com o trabalho, Vivi, que é isso, né? Você quer dizer que alguma coisa é importante, você começa a dar urgência para ela. Precisa ser para agora, você começa a botar isso na pressão. Você está construindo o ambiente perfeito para ter absenteísmo no trabalho, para ter pessoas saindo com atestado médico, para ter doenças do trabalho e para desenvolver um bom burnout. Porque é isso, sabe? A gente precisa ter essa noção de prioridades. Com, por exemplo, você ter várias funções e tarefas ao mesmo tempo. Totalmente, né? Então, veja, essa dificuldade, por isso que eu falo, assim, na mentoria eu falo muito da questão da estratégia. E da estratégia, o que a gente vai desdobrar? Essa capacidade de você dar um passo atrás, para você organizar. Ai, Tisa, mas eu quero fazer tudo. Eu falo, a gente anda guloso, né? A gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E tudo é possível. Mas o que você vai precisar fazer? Você vai precisar botar isso numa esteira do tempo. Então, assim, ok, eu tenho todas essas coisas para fazer, mas então deixa eu dar um passo atrás, para eu não me confundir com essas coisas. Deixa eu dar um passo atrás para que eu possa olhá-las aqui na minha frente. Uma vez que eu olho essas coisas aqui na minha frente, por onde eu vou começar? Então, o que eu vou fazer primeiro? Qual é a prioridade? Então, a pessoa fala assim, Tisa, mas eu tenho 3 prioridades. Então, não é prioridade.
Então, você ainda não encontrou a prioridade. Qual é a prioridade dessas 3? Por onde você vai começar? E aí, eu vou começar isso aqui agora, então agora eu vou fazer isto. Eu vou botar o meu celular no silencioso, eu vou... para que eu possa me focar nisso, que é o que eu vou fazer agora com você. Algo que tem acontecido muito, às vezes você vai pegar o seu telefone para resolver alguma coisa, você na hora vê uma mensagem que chegou, você já começa a resolver aquilo antes do que você já tinha colocado como prioridade. Exatamente. E às vezes você larga o telefone e você, meu Deus, o que tinha que fazer mesmo era aquilo outro. Acho que muitas pessoas acabam se conectando com isso que a gente está falando. Totalmente. Né? Então, de repente colocar no papel, escrever ali o que está tudo na sua cabeça, isso também ajuda? Ajuda muito, e eu adoro. Eu sou a louca do caderninho. E eu falo para os meus mentorados. Hoje mesmo eu trouxe meu caderninho, não te falei? Eu vou levar meu caderninho para você. Porque assim, quando o celular, a gente está escrevendo ele aqui, ele vai na velocidade do que você está pensando. Ele não te dá tempo, ele é assim, é como se você praticamente não fizesse o download da experiência para você entender o que você vai entregar. A gente está aqui, quase como se fosse automático. Eu adoro caderno. E todos os meus mentorados chegam com caderno, meus pacientes também, eu falo, tem um caderno. Por quê? Porque na hora que você vai escrever, esse exercício, a gente tem é mais lento. Então, você tem um tempo de uma elaboração do que você está colocando no papel, de uma organização diferente. E isso é super importante para o nosso processo psíquico-emocional. É quase como se você tivesse... Quando você está botando no papel, você está concretizando, você está fazendo um trabalho já minimamente de elaboração. E isso já te ajuda a se organizar internamente. Né? Então, esse é um bom recurso para a gente começar a entender. A gente tem, né, hoje em dia, as agendas no computador, no tudo, mas eu falo, abre uma agenda manual, vai lá, olha para ela, para você ter uma ideia de continuidade, para você ter uma ideia de tempo. Cabe mais alguma coisa? Não cabe? Que horas? Organizar isso melhor na sua mente. Exatamente. Né? E tem esses trabalhos que a gente nem considera como trabalhos, então a gente nem põe. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Tempos de deslocamento. A gente não considera, A gente não considera os tempos de deslocamento. A ida ao supermercado. Não, eu vou para lá, mas eu vou passar no supermercado rapidinho fazer tal coisa e vou deixar tal coisa não sei aonde, vou buscar tal coisa não sei lá. Aonde que essas coisas estão entrando na sua agenda e que horas que eu pensar sobre isso está entrando na sua agenda, né? Porque planejar o dia também é uma tarefa. E a gente precisa ter um tempo para... Não, esse aqui é o meu tempo de planejamento. Esse aqui é o meu tempo de gestão. Né? Esses dias eu estava acompanhando um alto executivo, na verdade ele é um grande advogado e ele tem um super escritório de advocacia e ele está à frente do escritório. Só que ele está no operacional, só que ele precisava lembrar, eu falei para ele, mas você está lembrando? E as coisas e o pau quebrando lá dentro e as pessoas com problemas relacionais, eu falei, você está lembrando que você também é gestor? É o seu nome escrito na porta desse escritório. Você é gestor desse escritório. Que horas que você está dedicando horários na sua agenda para gerir a sua equipe? Para estar com eles, para conversar, para compreender o que está se passando, para orientar. Ah, não, Tisa. A gente tem orientações técnicas, mas a gente não está falando disso. A gente está falando de questões comportamentais, da cultura organizacional, do tipo de relação que você quer estabelecer aqui dentro. Que horas está tendo tempo para isso? Não está tendo tempo. E não é aqui que a coisa está pegando, é aqui que a coisa está pegando. Então, a gente vai precisar inserir isso na agenda. Hoje, ele tem esse horário na agenda. Toda quarta-feira, pela manhã, ele bloqueou a agenda dele. É o momento que ele se dedica a isso, a dar os feedbacks, a ter as conversas que precisa ter, a checar o que está acontecendo. Fulana de tal está chegando atrasada. Está tudo bem com ela? Beltrano... Sabe? Para mudar o quê? A lógica relacional do trabalho, para que a gente possa construir bem-estar dentro do trabalho e não precise chegar num quadro de burnout para começar a cuidar. E quando a gente está falando aqui agora sobre até como evitar chegar nesse ponto, mas se chegou nesse ponto, como que é esse tratamento? Assim, precisa de um afastamento do trabalho? Isso consegue ser trabalhado ali junto com essa profissão? Depende do nível, Vivi. Depende do nível que a pessoa está. Às vezes, quando a pessoa percebe, ainda nos níveis iniciais, você fazer uma mudança na dinâmica do trabalho, primeiro, você precisa apontar isso, né? E começar a reconstruir com a sua equipe uma nova lógica. Gente, a gente vai mudar aqui. Não quero ninguém levando trabalho para casa. 7 horas acaba. O que não der para fazer em 7 horas, a gente não vai fazer.
né? A gente vai deixar para o dia seguinte. Então, assim, se você consegue começar a estabelecer uma higiene na rotina de trabalho, no início do processo, talvez você nem precise se afastar. Mas quando a pessoa já está em burnout, normalmente envolve um afastamento, né? Até para que a pessoa possa tomar esse ar e ganhar essa perspectiva para voltar ao trabalho. Então, isso já como um atestado? Sim. Já funciona assim? Já funciona assim, né? Um atestado, inicialmente, às vezes, de 1 semana, normalmente de 2 semanas, para que a pessoa faça esse distanciamento. É importante. E quem identifica que está numa fase de burnout? É um psicólogo, um psiquiatra? Exato. Normalmente é uma equipe multidisciplinar, a gente trata isso de forma multidisciplinar. Mas normalmente o diagnóstico vem, a nomenclatura vem a partir de um psiquiatra ou de um psicólogo, de um profissional da área da saúde, né? E aí o tratamento que vai se desenvolver daí pode vir desde um tratamento medicamentoso com um acompanhamento psicoterapêutico, mas também é muito importante que essa pessoa vá procurar uma atividade física regular, porque hoje a gente já vê que a atividade física regular, já tem diversos artigos trazendo isso, já trazem um bem-estar psíquico emocional que muitas vezes funciona nas fases iniciais, até de uma ansiedade, de uma depressão. Se você tem essa regularidade, isso funciona como um modulador de humor, né? Te reorganiza internamente até do ponto de vista hormonal. Então, a atividade física regular, eu digo para todos os que eu acompanho, isso é um pilar do seu acompanhamento. Não é uma coisa que você faz na sua hora livre ou porque você está com vontade, isso é remédio. Uhum. Então, a atividade física regular e uma coisa fundamental, Vivi, a higiene do sono, né? A gente tem dormido muito mal. E o sono é um dos maiores reguladores psíquicos emocionais que a gente tem. Um dos maiores. E olha que lindo, gratuito, disponível, Sim. Né? Tão bom, né? Então, ele é um super regulador. Só que a gente tem aprendido, por causa dessa nossa hiperconectividade, a estarmos sempre em alerta. Então, eu nem estou trabalhando, mas eu estou em alerta. É essa sensação de alerta constante que vai culminando num processo de burnout. Sabe? É isso que a gente precisa evitar. A meditação, apesar da gente falar, né? Assim, um pouco difícil e tal. Maravilhosa. Mas funciona muito bem também nesse processo. Funciona perfeitamente. A meditação ajuda muito, muito. Só que a gente precisa trazer a meditação, mindfulness, qualquer atividade que te conecte com o seu corpo. A yoga, o pilates. Porque são atividades, o que a gente precisa, na verdade, resgatar? E essas atividades, elas ajudam porque você faz isso de forma intencional. A respiração. Gente, a respiração é o nosso bem mais precioso, sabe? E esse daí é o mais simples. E a gente esquece, e é tão simples. E assim, é só a pessoa agora que está ouvindo a gente parar um pouquinho, só fazer essa respiração profunda. Eu falo isso. Como isso faz diferença, até no seu foco, você conseguir pensar melhor, né? Total. Olha, uma coisa que eu ensino muito para os meus mentorados é assim. Eu falo, você vai aprender a técnica, eu falo para eles, de check-in e check-out. Quantas vezes uma das coisas que vai atrapalhando a gente, que vai fazendo a gente culminar no burnout, é porque é isso, assim, a gente vai emendando uma coisa na outra e a gente está numa coisa pensando em outras 3 na nossa cabeça. Então, a gente não está presente aqui. Isso exaure. Isso é exaustivo, é como se você estivesse correndo uma maratona todos os dias. Agora pensa, mentalmente falando, né? Agora pensa, quando a pessoa é de fato uma maratonista, depois que ela corre, ela tem 2 dias de descanso, não é? Uhum. A gente não está fazendo isso com a gente, é o exemplo que eu estava te dando da Ferrari, a gente está sempre em alta performance. Então, qual é o exercício? A meditação é ótima, especialmente se você faz ela de forma regular. Preciso ficar 20 minutos em posição de lótus respirando? Não. Não é isso, né? Não. Eu posso ficar 5 minutos. Uma estratégia que eu ensino é assim. Eu estou saindo de uma atividade para outra, passa no banheiro. Mas X, eu não estou com vontade de ir no banheiro. Não tem problema, não. Você vai sentar no banheiro 1 minuto, 2 minutos e simplesmente respirar. Respirar 5 vezes profundamente. Sabe, se despedir da situação que você estava ali antes para se conectar com o que você vai fazer agora. Sabe? Construir essa regulação emocional. Às vezes você está saindo de uma reunião que foi super tensa, né? Ou de e você está indo para outra. Essa outra não tem nada a ver. Mas você já leva e você está trazendo carga, né? A carga emocional. Então, 5 segundos.
para um minuto e meio, respira, se reconecta, se despede da emoção que você estava ali antes, se reconecta, qual é o objetivo, para onde eu estou indo agora, qual é o objetivo do que eu estou indo fazer agora, né? Às vezes nós fazemos muito isso, saindo do trabalho, indo para casa, a gente teve um dia exaustivo no trabalho, você chega em casa, sai esbravejando com quem não tem nada a ver. Opa, para! Sabe, fica no carro mais 5 minutos, respira dentro do carro, se reorganiza, né? Até para que você possa chegar e fazer os pedidos, porque às vezes você realmente está cansada, foi um dia mais puxado. Então até para você chegar em casa e fazer os pedidos corretos. Gente, hoje mamãe está cansada. Hoje o dia foi muito intenso, então pega leve. Vamos fazer uma atividade mais tranquila, vamos ver um filminho juntos, vamos... Mas aí você chega já com outra... Essa é uma habilidade, Vivi, que a gente... São duas, né? É o gerenciamento de estresse e a autorregulação emocional, que a gente consegue fazer via respiração. Olha que lindo. Exatamente. Né? É óbvio que tem, né? 1 milhão de outras técnicas e outras estratégias de enfrentamento que a gente desenvolve com muita eficiência, né? Nesses casos, para que isso não vire coisas piores. Então é possível a gente retirar uma pessoa do burnout, né? E não fazer com que isso se desdobre numa depressão mais profunda, enfim. Mas essa técnica, só você respirar... É só para trazer essa simplicidade, porque quando as pessoas falam em meditação e parece algo longo... Você vai virar zen e vai ter... Não é isso. Nada disso. Né? Qualquer minutinho de respiração já te ajuda nesse processo. A resgatar a presença. Exatamente. Sim. Disa, muito obrigada por mais uma vez estar com a gente aqui, trazendo um pouquinho dessa clareza de como que a gente pode lidar com a gente mesma diante do trabalho, das funções que a gente acumula, né, ao longo do nosso dia. Sim, Vivi, é um prazer, é uma alegria estar aqui com você. Eu acho esse tema fundamental que a gente fale, como a gente já compartilhou, ele é um tema que envolve diversas esferas, né? Que envolve a questão sistêmica. A gente precisa repensar a vida, de uma forma geral, como povo, como sistema. As organizações precisam estar alertas para isso, né? Para mudar essa lógica relacional do trabalho. Socialmente falando, a gente precisa pensar nisso, mas tem esses aspectos da pessoalidade, né? Que é o que hoje eu, você, a pessoa que está nos acompanhando, tem condição de tocar. Então, o respiro, como a gente está falando, né? A capacidade de se entregar a uma atividade física regular, esses são pequenos cuidados, a higienização do sono, que já vai te ajudar a se proteger, né, nesse mundo que está bem levando a gente a esse adoecimento coletivo, né? Exato. Precisamos cuidar. E que a gente precisa ter esse cuidado agora, né? Porque senão em algum momento essa máquina para. Isso. Né? Obrigada mais uma vez. Vocês também espero que tenham aproveitado. Compartilhem. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima.